Anarquismo cristão. O que vem a ser isso? Os cristãos primitivos eram anarquistas? Para que nós possamos entender esse tema, vamos falar um pouquinho sobre comunismo, socialismo, anarquismo, pacifismo, não resistência, e esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, bem-vindo ao canal. O tema de hoje é anarquismo cristão. Os cristãos primitivos foram realmente anarquistas? Essa é uma ideia que se tem, mas para isso nós precisamos entender qual é a ideia de anarquismo que está ainda no nosso tempo. É interessante nós percebermos que essa palavra anarquia, anarquismo, ela se tornou, ela obteve um sentido pejorativo no decorrer do tempo, e hoje, quando eu digo que um grupo de alunos promoveu uma bagunça na escola, eu digo o quê? Que foi uma verdadeira anarquia. Mas será que a palavra anarquia, a ideia anarquista, é algo tão ruim assim? Será que os cristãos primitivos não eram realmente anarquistas, ou socialistas, ou comunistas, como dizem alguns que estudam a comunidade cristã no livro de Atos e fazem um paralelo com os acontecimentos do século XIX, XX e XXI. Para nós entendermos como é que essas ideias, o comunismo, o socialismo, o anarquismo, vicejaram no século XIX, eu tenho que retornar ali e ter uma ideia de como estava a situação social na Europa. Na Inglaterra, no século XIX, nós vivemos a Revolução Industrial. Mas qual era a situação, então, ali sobre os trabalhadores nessa Revolução Industrial? Em primeiro lugar, houve um êxodo rural. As pessoas que habitavam o campo e tinham uma vida simples, comiam de forma saudável, não estavam expostos a doenças. As crianças que trabalhavam com seus pais ali no campo, mas que não eram de uma certa, não eram destruídas na sua infância, eram simplesmente um companheirismo com seus pais e a aquisição de um saber, que é o saber do trabalho. Essas crianças, então, com as suas famílias, foram parar na vida urbana. A vida urbana que se transformava. O mundo agora estava deixando as suas velhas práticas na indústria e passando a usar as máquinas. E com isso, com esse movimento, surgiram as novas classes sociais. Nós passamos a perceber claramente agora a existência do proletariado, aqueles que, como Marx diz, eram pessoas que viviam do seu trabalho, mas de alguma forma exploradas pelos detentores do capital e dos meios de produção. O trabalho infantil foi algo brutal nesse período. Veja aqui este slide, onde você vê um grupo de meninos. Esses meninos, essa foto é de uma escola? Não, esta foto é de uma fábrica. Fábrica que se utilizava da mão de obra infantil. E vejam aqui o texto que para nós percebermos o que realmente estava acontecendo com as crianças. Elas começavam a trabalhar aos 6 anos de idade de maneira exaustiva.
A carga horária era equivalente a uma jornada de 14 horas por dia, pois começava às 5 horas da manhã e terminava às 7 horas da noite. Os salários eram bem inferiores, correspondendo a 1/5 parte do salário de uma pessoa adulta. Além disso, as condições de trabalho eram precárias e as crianças estavam expostas a acidentes fatais e a diversas doenças. É lógico que pessoas que tivessem um mínimo de sensibilidade, um mínimo de empatia com o ser humano, que percebessem essas atrocidades, elas procurassem uma solução. E essa solução, teoricamente, estava chegando pelas ideias marxistas e pelas ideias anarquistas de um cidadão chamado Bakunin. O que nós temos nesse momento é também, e eu vou adiantar aqui, a ausência da igreja. Quando eu estou me referindo à igreja, eu não estou me referindo à igreja católica romana. De um ponto de vista protestante, eu estou me referindo à igreja protestante, todas as denominações, e também à igreja católica romana. Qual foi o papel da igreja nesse momento, no século XIX, em defesa das pessoas, em defesa das crianças? A coisa foi muito grave. O Império Belga, os belgas, eles colonizaram ali o Congo, o chamado Congo belga, e ali eles fizeram verdadeiras atrocidades. Eles amputavam as mãos dos trabalhadores negros que não tinham completado as suas cotas. Nós vemos aqui algumas fotos de pessoas exploradas. Foi uma tragédia humana, não apenas para os escravos, para aqueles habitantes, os cidadãos do Congo, mas a tragédia humana para os próprios europeus, os próprios belgas, que de alguma forma se desumanizaram. Uma coisa terrível. No Congo de Leopoldo, o imperador belga, o rei da Bélgica, o ato de decepar a mão ou o braço dos nativos era comum, quando eles não conseguiam cumprir suas cotas de extração do látex para a produção da borracha. Outros castigos físicos e torturas eram aplicados regularmente por uma milícia, force publique, financiada pelo rei. Assassinatos, amputações, açoitamentos, estupros e até mesmo esquartejamentos tornaram-se ocorrências diárias no Congo no final do século XIX. E nós temos então este quadro tenebroso. Agora volto a dizer, e o papel da igreja? O papel do cristianismo? Como que as pessoas podiam conviver com essa situação sendo pessoas cristãs? E não foi então por outra razão que surgiram as ideias que eu disse agora há pouco, que será um tema do nosso vídeo, do marxismo, que no século XX veio redundar no marxismo-leninismo, a Revolução Bolchevique de 1914, 1917. Então, nós temos então uma situação terrível, uma situação social terrível. Bom, vamos dar um break aqui e vamos pensar por que esses pensadores, alguns deles, acabam dizendo que os cristãos primitivos eram comunistas ou eram anarquistas. Vamos aqui examinar esse texto que eu encontro ali no livro de Atos dos Apóstolos. Nesse texto que está no capítulo 2, versículos 42 a 47, nós lemos o seguinte sobre a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nesse enfoque, parece realmente que há muitos pontos em comum entre as ideias teóricas do marxismo, do anarquismo e outras que vicejaram ali pelo século XIX e estão presentes até hoje. Veja bem, qual era um ponto em comum nessas teorias, no anarquismo e no socialismo, social-democracia, no marxismo-leninista, e depois tantas elas são ideias que foram transmudando no decorrer também do século XX. O ponto em comum era que havia e há uma divisão de classes. Essa divisão de classes, evidentemente, nunca foi aceita também pelo cristianismo. Já o apóstolo Paulo diz claramente que no meio cristão não há judeu nem grego, homem ou mulher, enfim, os cristãos estão igualados. Então essa ideia que se torna parecida com o comunismo e o socialismo científico, o anarquismo, essa ideia merece uma análise melhor. Eu não vou aqui, já vou antecipar que eu não concordo que os cristãos primitivos sejam comunistas ou anarquistas que possam ser comparados com as teorias do século XIX. Com a constatação no século XIX que havia essas classes e que algumas classes eram menos privilegiadas e que havia uma exploração clara das classes superiores, e onde o marxismo vai dizer claramente sobre a burguesia que detém o capital e os meios de produção e o proletariado que apenas tem o seu trabalho. Só que a solução que os marxistas trouxeram no século XIX, longe de ser cristã, ela é uma solução que exigia a guerra, a luta entre classes. E é nesse sentido que nós vamos ver também que há uma outra ideia do século XIX, e essa ideia recebeu o nome de anarquismo. Você vê aqui no slide o Mikhail Bakunin. Esse camarada foi um tremendo um agitador, um pensador. Ele participou de inúmeras insurreições, ele foi perseguido por governos da Europa. Você tem aí onde é a sepultura dele, e temos também o símbolo do anarquismo. O anarquismo ele entra em choque com o marxismo no momento em que o marxismo pretende que a classe dos proletários, o proletariado, assuma o comando do Estado. E assim, com as leis e com a força do Estado, imponham um nivelamento entre as pessoas, um nivelamento econômico, e que retire da burguesia a possibilidade de exploração dos menos privilegiados, obtendo o que eles chamam a mais-valia. Mas o Bakunin e, portanto, o anarquismo não cria em momento algum no Estado. Então já há aí um embate entre o marxismo e o anarquismo do Bakunin, no momento em que o anarquismo quer a manutenção e a utilização do Estado para realizar a revolução
a ditadura do proletariado, e o Bakunin diz, não, nós temos é que acabar com o Estado. Nós não podemos mais ter classes dominantes, mas também não podemos ter nem o Estado. Porque o Estado, e ele fez uma profecia que se concretizou no século seguinte, no século XX, ele diz que quando os proletários, quando houvesse essa chamada ditadura do proletariado, que esse grupo que estaria dirigindo, esses dirigentes do proletariado, da revolução, eles se tornariam tão déspotas quanto eram os reis e a liderança do século XIX e a burguesia, e a exploração iria continuar. E nisso Bakunin foi realmente feliz na sua profecia. Então esse pensamento, ele agora passa a ser observado também por cristãos. As pessoas estavam ali. Hoje nós temos uma reação contra o marxismo e tal, que é uma coisa assim passional, sem reflexão, sem avaliar nem por que nós somos contra estas ideias. Mas quais foram as influências das ideias do Bakunin sobre o cristianismo? Surge agora um personagem central, e esse personagem, pelas suas ideias, ele é considerado o fundador do anarquismo cristão. O nome dele é Leon Tolstói. Ele foi um escritor russo, tem romances maravilhosos que nós podemos ler, estão aí os livros dele publicados. E esse Leon Tolstói, ele então é considerado a figura central do surgimento do anarquismo cristão. O Tolstói, ele escreveu um livro que foi, onde nós vamos ir aqui no vídeo, a base de tudo. Mas eu trago sobre isso um texto que vai nos balizar para entendermos o que vem a ser o anarquismo cristão, e depois nós podemos comparar com as ideias dos cristãos primitivos e também dos cristãos da atualidade. Aí está o Leon Tolstói. Anarquistas cristãos rejeitam a soberania do Estado, ou seja, para um anarquista não há Estado soberano. Em comum, os anarquistas e os comunistas, os marxistas, eles tinham o fato de não desenvolver nacionalismos. Enquanto a direita política, inclusive atualmente, caminhou para o nacionalismo, essas correntes filosóficas, políticas, econômicas do século XIX, elas partiram do pressuposto que todos nós, a humanidade, precisamos de uma reforma. O anarquismo rejeita a soberania do Estado. E os anarquistas cristãos rejeitam a soberania do Estado, argumentando que ele é inseparável da violência e da idolatria. Sustentam, pois, que sob o reino de Deus, as relações humanas seriam caracterizadas pela liderança servidora e pela compaixão universal. No lugar das estruturas hierárquicas e autoritárias, e quase sempre interesseiras em proveito próprio, as quais normalmente são atribuídas às ordens religiosas, social e política vigentes, a maioria dos anarquistas cristãos são pacifistas, rejeitando, pois, a guerra e a violência. Então aqui nós já temos um quadro já superando o anarquismo ateu ali do Bakunin, né, aquela semelhança com o marxismo do Marx, já superando isso e pensando no anarquismo cristão que foi concebido pelo Leon Tolstói. Nós já temos alguns fatos. Não há submissão ao Estado. Nós vamos ver mais à frente que o anarquista cristão, ele não participa da administração de governo, ele não vota, ele não aceita ser votado, ele não participa de exército, ele não luta, seja em que situação for, ele é um pacifista.
ele combate o armamento e ele adota um princípio cristão da não resistência. Ou seja, nós não vamos resistir o mal com o mal. Nesse sentido, nós já temos então aí uma ideia. O professor Gustavo Ramos, que ele escreve um artigo chamado Anarquismo Cristão e Sua Influência no Brasil. Ali tem um texto que é interessante também a gente tomar conhecimento. O cristianismo primitivo e o anarquismo aproximam-se pela contestação ao reino dos homens, a insubmissão do homem diante do homem, a rejeição das leis de Estado, apesar de muitos cristãos submeterem-se à ideia de um Deus transcendente, fazendo da igualdade uma vassalagem universal, todos igualmente servos de Deus. Então aqui nós tomamos conhecimento um pouco mais das ideias do anarquismo cristão. A negação da pátria. Um anarquista cristão, ele não tem essa conversa de patriotismo. Ele não serve uma pátria. E, portanto, ele não vai ter um reconhecimento de símbolos nacionais, bandeira, hino. Por quê? Porque o anarquista cristão ele vai entender que, na verdade, somos todos irmãos, independente das nossas culturas, independente das nossas línguas, independente de qualquer situação que seja, somos todos iguais, somos todos servos apenas do Deus Altíssimo e não de alguma autoridade desse mundo. A negação da pátria, a vida longe das cidades, a misantropia, permite olhar o cristianismo primitivo por um viés libertário. Aí já se procura, então, no anarquismo cristão, associar essas ideias à vivência da igreja primitiva. Os cristãos não reverenciavam nenhum rei que comandasse seus passos ou a quem devessem qualquer tipo de obediência. E é verdade. Os cristãos não submetiam ao imperador romano, à sua religião, às suas leis. Os cristãos, muito embora não afrontassem as autoridades, e eles eram aconselhados, inclusive, não só por Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e o apóstolo Paulo, quando diz que todas as autoridades são instituídas por Deus, ainda que seja esse o comportamento, não há nenhum reconhecimento dessa autoridade. O cristão o cristão primitivo, o anarquista cristão, ele não vai ter esse tipo de submissão a uma autoridade. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. A insubmissão ao Estado, conclui aqui o Gustavo Ramos, era um preceito nos primórdios do cristianismo. E é interessante aqui então agora que nós estamos diante de uma ideia e que muitas vezes nós não suspeitamos que essa ideia ainda conviva nos dias de hoje em muitas denominações e muitos grupos. Olha esse slide. Aqui nós temos uma reunião de cristãos primitivos. Uma das coisas que foi dita para eles, lá em São Mateus 20, 25 e 26, sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. A ideia de que o cristianismo não deve copiar as estruturas de Estado, de organização dos impérios, o domínio dos grandes e das nações, a ideia de que no meio cristão não é assim que se procede, ela é um divisor de águas dentro do próprio cristianismo. Por quê?
Eu vou fazer apenas um parênteses aqui, não é propriamente o tema desse vídeo, mas com a conversão de Constantino, a igreja cristã passou a receber as benesses do Estado. E nós vimos também, e vemos isso pela história da igreja, que a igreja, de uma forma até rápida, porque isso se deu tudo no século IV. A igreja, no final do século IV, foi reconhecida pelo imperador Teodósio como a igreja oficial, de perseguida do início do século. Quando chega no final do quarto século, ela é a igreja oficial de Roma. E a partir daí a igreja começa a se utilizar das benesses da organização, da força do Estado, a tal ponto que o primeiro mártir que a igreja produziu na história, o que se deu no século V, já é pela força do império, pela associação da igreja com o império. Depois, Santo Agostinho, como refletindo o pensamento da época, ele vai escrever a sua obra, A Cidade de Deus, e ali ele vai defender que a cidade de Deus deve usar a cidade dos homens, ou seja, a igreja deve interferir nas forças do império. E isso perdura até hoje, especialmente dentro do catolicismo romano e também do protestantismo, especialmente o protestantismo histórico, luteranos, presbiterianos. Mas também nós vemos isso hoje na política, os evangélicos querendo tomar o poder. Isso não é só no Brasil, não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos ali um movimento, a direita evangélica, não é, que de longa data, desde o reverendo Jerry Falwell, vem trabalhando incessantemente por isso. Então, se eu tenho essa noção de que no cristianismo primitivo não havia nenhuma intenção do cristão de assumir cargos, de usar o poder do Estado, de associar a religião como uma religião oficial no Estado, nós vemos que o cristianismo se descolou desse entendimento inicial. E é na contramão do cristianismo católico romano e mesmo protestante, nessa contramão é que nós vamos ver movimentos como os anabatistas no século XVI, e vamos ver também essa ideia do Leon Tolstói do anarquismo cristão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É essa passagem que nós lemos no início do vídeo aí no livro de Atos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Essa é uma das mais difíceis passagens para os teólogos, para as lideranças das igrejas cristãs, explicar como é que se procedia dessa forma naquele tempo e hoje não se procede mais dentro da igreja. O assunto também não é nem afirmar esse cristianismo anárquico, o anarquismo cristão, mas nem tampouco refutar essas ideias. Nós estamos aqui mais vendo fatos históricos para que cada um inicie a sua pesquisa aí e comece a refletir sobre o que pensa como cristão, o que pensa a sua denominação enquanto cristã e o que pensa o cristianismo atual sobre esses assuntos. Ligado ao anarquismo, nós vamos ter duas ideias centrais: a ideia da desobediência civil e a ideia do pacifismo. A desobediência civil, nós vamos encontrar historicamente as primeiras manifestações. Uma delas vai ser ali com o Thomas Paine, que foi um revolucionário norte-americano. Ele concebeu essa ideia sustentando a hipótese de que os norte-americanos poderiam enfrentar os ingleses, desobedecer às ordens do império,
do rei da Inglaterra. Os Estados Unidos era uma colônia. Posteriormente, nós vamos ter as ideias do Henry Thoreau. Ele vai escrever um livro, A Desobediência Civil. Então, esses personagens e outros é que vão influenciar futuramente o Leon Tolstói. O Leon Tolstói, no final do século, que atuou no final do século XIX, início do século XX, ele escreve o livro O Reino de Deus está em Vós. É nesse livro que ele desenvolve essas ideias e apresenta as ideias de desobediência civil, de pacifismo, enfim, do cristianismo anárquico. O Tolstói, nessa obra que você viu aí, O Reino de Deus está dentro de vós, está em vós, o Tolstói, logo no início, ele vai apresentar as ideias do William Garrison. Esse camarada foi um famoso norte-americano que escreveu. Eu vou trazer um texto, pelo menos, aqui para nós entendermos isso aí. E esse William Garrison, ele também vai exercer influência sobre um conhecido pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o José Bates, sobre o que eu vou falar também daqui um pouco. O Tolstói, então, ele explicando as razões desse anarquismo cristão, ele cita aqui a Declaração de Não Resistência, redigida pelo William Garrison em 1838. Olha o que diz aqui o William Garrison. Excluímos-nos então de todas as instituições governamentais. Repelimos qualquer política e recusamos todas as honrarias e todos os cargos humanos. Não nos reconhecendo o direito de exercer funções nas instituições governamentais, recusamos também o direito de eleger para estes cargos outras pessoas. Ou seja, William Garrison defendia a ideia de que nós nem podemos votar nas outras pessoas e muito menos ser votado para o exercício de algum cargo. Consideramos que não temos o direito de recorrer à justiça para nos fazer ser restituídos o que nos foi tirado e acreditamos que, ao invés de fazer uso da violência, estamos obrigados a deixar também o manto àquele que nos roubou a veste. E quando ele diz isso, ele está citando o Sermão do Monte, ali no capítulo 5, versículo 40 de São Mateus. Essas ideias do Garrison, do Tolstói, do Thoreau principalmente, eles vão influenciar personagens como o Gandhi. O Gandhi foi o libertador da Índia. A Índia era uma colônia do Império Britânico, e o Gandhi conseguiu libertar a Índia sem derramar uma gota de sangue, sem um tiro sequer. A campanha do Gandhi foi da resistência civil, da desobediência civil. Eles simplesmente desobedeciam às leis britânicas e aí pegava o pessoal, punha na cadeia. O próprio Gandhi teve preso também, e posteriormente isso se tornou insustentável e a Inglaterra acabou tendo que fazer um acordo ali, concedeu a independência da Índia. Outra pessoa que usou dos mesmos mecanismos e da mesma filosofia da desobediência civil e do pacifismo, especialmente do pacifismo, o Gandhi, esse aqui, o Martin Luther King. O Martin Luther King foi um pastor batista que liderou as manifestações pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. Todo mundo aí se lembra daquela frase: eu tenho um sonho, e
e essa é a frase que dá início a todo o raciocínio que ele faz num grande discurso, belíssimo, lindo discurso que ele faz ali em Washington. Temos o dever moral de desobedecer às leis injustas. Então foi pela desobediência, foi pelo enfrentamento e o afrontamento às leis norte-americanas, pacificamente, sem derramar uma gota de sangue, que os negros americanos conquistaram seus direitos. Conquistaram os direitos de qualquer negro poder ir na escola, de um branco, de sentar num banco de um ônibus, de usar o mesmo banheiro em um local público. Quer dizer, os negros eles viviam uma situação terrível nos Estados Unidos. Como é que houve? Como é que nós chegamos à vitória dos direitos civis nos Estados Unidos da América? Através das ideias pacifistas, da desobediência civil, da liderança de Martin Luther King. Sobre pacifismo, que é uma decorrência do anarquismo cristão, que muitas vezes nós podemos até rejeitar essa ligação, e alguns vão preferir dizer, não, mas nós herdamos isso dos anabatistas no século XVI. Eu concordo também, mas a proximidade das ideias dos anabatistas com a igreja primitiva e com o anarquismo cristão do Leon Tolstói é muito grande. E você assistiu um filme que passou aí recentemente, Até o Último Homem. Até o Último Homem é de um soldado norte-americano que se negou a pegar em armas. Este soldado ele resgatou mais de 70 homens sem usar uma baioneta, sem usar uma pistola, nada. Ele foi para a guerra como não combatente, ele foi muito humilhado, e você pode ver esse filme aí, Até o Último Homem, que está de acordo com o Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 39 e 31, quando Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Não é por outra razão que muita gente acha que o Sermão da Montanha é uma utopia, um ensinamento para não ser cumprido. Complicado isso. Então, as utopias, nós temos assim uma resistência brutal. A igreja primitiva viveu essa utopia. A utopia de estar em conjunto, dividindo as coisas, participando do culto, da Eucaristia, como se refere os católicos à Santa Ceia. Foram martirizados, não resistiram, não se ouviu falar em soldados cristãos combatendo os torturadores romanos. É difícil. Qual é a sua posição? As utopias, o anarquismo, o comunismo. Eu não estou falando aqui do comunismo marxista, ateu. Estou falando talvez desse comunismo lá da igreja primitiva, de estar todo mundo compartilhando, ninguém tem mais nada. Barnabé vai lá e entrega tudo que ele tinha aos apóstolos. E Barnabé foi um homem monumental. Sem a Barnabé não existiria o apóstolo Paulo, a verdade é essa. Então está aqui o texto do Sermão da Montanha, na qual se baseiam os pacifistas. Mas hoje o que nós estamos vendo é uma campanha deliberada da própria igreja em apoio a candidaturas de pessoas que defendem o armamento da nação, o armamento das pessoas. E a arma a gente não compra para não atirar, para oferecer a outro lado da face. A arma, quem compra para atirar.
Mas falando do Soldado Dawes, do filme lá Até o Último Homem, eu quero te apresentar aqui o Soldado Dawes. Você vê nesse slide aqui ele sendo condecorado pelo presidente dos Estados Unidos, né, ele recebeu a mais alta condecoração dos Estados Unidos, a medalha do Congresso. Está ali ele com a esposa, e a esposa dele já na velhice, os dois, o Desmond Doss, que é o verdadeiro personagem, o verdadeiro soldado do filme Até o Último Homem. A Frances Dawes então escreveu um livro em português. Nós temos esse livro que tem o título de Soldado Desarmado, da Casa Publicadora Brasileira. O Soldado Dawes, ele foi um adventista do sétimo dia que tinha convicções pacifistas, como essa igreja tinha nos seus primórdios, até verdadeiramente falando, até na década de 50. Depois as coisas já não andaram bem. Dentro dessa igreja adventista do sétimo dia, ainda por influências pacifistas, que era o entendimento da igreja nos seus primórdios, e até metade do século XX, naquela época, e nós temos aqui em 1961 a formação de uma turma de enfermeiros padioleiros, que eram chamados os garotos que iriam servir o exército. Para não serem treinados como combatentes, eles já faziam um curso na igreja, um curso que era disponibilizado pela própria igreja, para que atuassem como enfermeiros padioleiros, ou seja, para que fossem soldados dós em qualquer conflito que aparecesse. É lógico que nós não estamos aí, nem o soldado dós praticamente foi tão radical assim. Nós não estamos negando a existência do Estado, mas nós estamos nós estamos afirmando a possibilidade da escusa de consciência. Eu não posso ser obrigado a ser um combatente se eu sou um pacifista. Pacifistas que foram, nós podemos perceber isso claramente, os anabatistas. E é dos anabatistas que vem a ideia de que a igreja não pode estar atrelada ao Estado. Se nós pudéssemos falar isso na Idade Moderna e contemporânea, foram os anabatistas os que sustentaram essa ideia de forma muito clara, não é? Isso no século XVI. E dos anabatistas essa ideia vicejou. Hoje nós temos o princípio laico, do Estado laico, a separação entre a igreja e o Estado. E você já ouviu falar nos Quaker. O George Fox, que é esse que você está vendo aí, foi um dos pioneiros dos Quaker. E os Quaker, que é um grupo numeroso nos Estados Unidos, eles se negam ao combate, eles são pacifistas, eles não toleram armamentos e eles, portanto, desobedecem o Estado. A desobediência civil, se for necessária, os Quakers estão aí para para participar do movimento assim. É interessante que o William Penn, que é esse que você está vendo agora, ele foi o fundador da colônia da Pensilvânia. Esse camarada, então, uma das colônias, no tempo que ainda era do Império Britânico, ele foi ao rei da Inglaterra, pediu essa colônia, voltou com o título e não fez como outros faziam, que eles chegavam com o título, olha, agora a terra é minha, e na verdade passava fogo nos índios que estavam ali. Não é? E você vê, posteriormente, inclusive a isso, o Velho Oeste, o general Custer, aquele povo tudo ali matando índio sem a menor pudor, uma nação cristã matando índio. Isso foi desde o começo. Só que o William Penn, que fundou a colônia da Pensilvânia, ele não matou um índio, ele não tomou nenhum pedaço de terra. Ele ganhou a terra do rei da Inglaterra e ele comprou dos índios todas as terras que fossem necessárias. Ele incorporou esses índios, e a Pensilvânia, tal como o Rhode Island, foram as duas colônias e os dois estados precursores na questão da liberdade religiosa nos Estados Unidos.
Outros povos que você conhece aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos aqui na proximidade a Bolívia, o Paraguai, tem muitos Amish e Menonitas, né? Esses dois povos também, eles são pacifistas, eles aceitam todos esses princípios. E os adventistas do sétimo dia, lá do soldado Dós, porque algumas denominações, alguns grupos religiosos perderam um pouco ou muito daqueles ideais antigos. Um desses grupos que perdeu foram os adventistas do sétimo dia. Mas olha só o texto que vai nos dizer a história desse movimento. Os adventistas solicitaram e obtiveram o status de objetores de consciência em 1864 para os Estados Unidos. Foi a época da Guerra Civil Norte-Americana. E a Igreja Adventista fez o mesmo em 1914, a Primeira Guerra Mundial. A posição oficial da Igreja como não combatente foi reafirmada em 1954. Pouco mais de 10 anos depois, esta posição foi relaxada em 1969, permitindo que certos membros fizessem a escolha de um combate como combatente. Já em 1972, a decisão foi considerada um assunto pessoal, ao mesmo tempo que recordava a tradição histórica não combatente na Igreja. Então, diante das controvérsias dentro do Adventismo do sétimo dia, se flexibilizou essa ideia. Mas o cerne da Igreja Adventista do sétimo dia, pela sua origem anabatista, em muitos pontos, de pacifismo, de desobediência civil, se necessário for, de não aceitação de armas. Esse é o espírito dos Adventistas do sétimo dia. No início, aqui eu peguei aqui um artigo interessante da Revista Adventista, do dia 11 de novembro de 2018. E aqui está se referindo a um sermão do pastor que lidera a igreja mundialmente, que é o pastor Ted Wilson. Então ele escreve um artigo intitulado A Batalha. Deveriam os adventistas servir nas Forças Armadas? Eu vou ler o trecho aqui que você está vendo. Como em outras questões difíceis, os líderes pioneiros estudaram as questões usando a Bíblia como guia. Os líderes pioneiros da Igreja Adventista. E concluíram que a posição mais consistente com os princípios bíblicos era a não combatência, a objeção de consciência ao porte de armas. A principal razão para essa posição era que os adventistas que serviam as Forças Armadas seriam forçados a comprometer sua lealdade a Deus se obedecessem os comandos dos seus oficiais. Os dois mandamentos bíblicos mais diretamente envolvidos eram o quarto, que era a manutenção do sábado, e o sexto, de não matar, ele escreveu. E você vê nessa foto aí 19 jovens na Inglaterra da Primeira Guerra Mundial que passaram na prisão um bom tempo por escusa de consciência, por não pegarem em armas para a batalha. Na mesma revista Adventista, nós temos outras histórias. William George Chappell, que trabalhou vendendo literatura cristã, foi para um tribunal em Braemar, Wales. Agora é dura a pronúncia do inglês aqui. Em 25 de março de 1916. Em sua notificação de apelação, e você tem aí na cor rosa um facsímile do que foi da apelação dele. Ele declarou: como sou adventista do sétimo dia, me oponho à guerra. Ele disse que achava mais importante ir pregar o evangelho do que estar envolvido na guerra. Sem surpresa nenhuma, lógico, o tribunal discordou, afirmando que seu trabalho não era de importância nacional e apenas o isentava do serviço combatente. Quer dizer, o William Chappell foi vitorioso. Aqui existe um outro grupo, agora na Finlândia, e eles vão narrar uma situação em que
o bisavô do Saccari aqui implorou para salvar a vida dos prisioneiros. Eu vou resumir aqui, você pode ler, dar uma pausada no vídeo, mas um grupo, numa guerra civil, matou o filho dele. E matou e mais 9 jovens. Mas ele disse claramente o seguinte: agora essa matança é suficiente, vocês não podem matar mais nenhum vermelho, que era o exército oposto que matou esses jovens, pela vida perdida do meu filho, nenhum. O Staudenberg colocou em prática as palavras de Pedro: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isto vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Enfim, lá o Tolstói é muito interessante, você tem que ler o livro do Tolstói, mas o Tolstói em determinado momento, então ele vai passar agora esse texto lapidar aqui para a gente encerrar o vídeo. Em consequência, aqueles que fabricam, vendem ou se servem de armas contribuem para os preparativos da guerra e se opõem pela mesma razão ao poder pacífico do Filho de Deus na terra. Recordando apenas, você decide se a igreja primitiva tinha as mesmas ideias do Tolstói, do anarquismo cristão, ou não, dos anabatistas ou não. Negação do Estado com a desobediência civil, não se submeter naquilo que contraria a doutrina de Cristo, a nenhum tipo de autoridade, seja lá quem for, no Brasil, do judiciário, do executivo, do legislativo. Ninguém vai obedecer a esses homens se contrariarem as ordens de Deus. E uma das ordens de Deus é não guerrear, é o pacifismo. Bom, você decide. Não às armas. Um cristão que aceite os ideais do anarquismo cristão, da igreja primitiva, um cristão que tenha qualquer vinculação de ideal com os anabatistas, ele não aceita pegar em armas e nem aceita trabalhar numa fábrica de armas, ou seja, armas nenhuma, e não sujeição às autoridades eclesiásticas. Esse é um ponto que nós não abordamos devidamente no vídeo e vamos deixar para uma próxima oportunidade. Um abraço. Se você gostou do vídeo, você compartilhe, e se você achou o vídeo interessante também, dá um like para ajudar aqui o nosso canal. Até o próximo.